Fala pessoal, dando finalidade a nossas aulas de conceitos básicos, hoje a gente vai falar sobre o circuito elétrico. Até aqui a gente viu vários conceitos que envolvem as grandezas elétricas de um circuito, como a corrente elétrica, a tensão, a potência, a energia. E a gente também viu sobre os elementos que compõem o circuito elétrico, sendo eles os elementos ativos e os passivos. Mas ainda a gente não viu o que é de fato um circuito elétrico, ou seja, o que é de fato a junção, a composição desses elementos e como é que se traduzem essas grandezas elétricas em um modelo que represente um circuito elétrico. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Lembrando, a gente viu que um circuito elétrico ele pode ser entendido como uma interconexão de elementos ativos e passivos. Contudo, alguns questionamentos ainda ficaram no ar. O primeiro deles, como é que essa interconexão pode ser representada? Segundo, como é que as grandezas elétricas que foram apresentadas podem ser identificadas em um circuito elétrico? E terceiro, quais são as características que definem a topologia de cada circuito elétrico? Na aula de hoje a gente vai tentar responder essas três perguntas. Primeira delas, como é que a interconexão pode ser representada? No caso, a interconexão entre elementos. Um circuito elétrico ele pode ser representado pela ligação entre elementos. Normalmente, essa ligação é feita através de traços simbólicos que visam representar os condutores que ligam os elementos entre si. Então, por exemplo, vamos lembrar daquele primeiro circuito que a gente viu na primeira aula. Um circuito contendo uma pilha, uma lâmpada e um interruptor. Vamos, por enquanto, ignorar esse interruptor. Afinal de contas, ele pode ser simbolizado apenas como uma chave aberta ou fechada. Vamos só nos importar aqui com a pilha e com a lâmpada. A gente percebe que esses dois elementos eles estão conectados por traços que simbolizam condutores. Agora, como é que a gente pode simbolizar esse circuito real em um circuito simbólico que represente esse circuito que existe na prática? A gente pode usar aqueles símbolos que a gente aprendeu. A gente pode representar, por exemplo, uma pilha como uma fonte independente de tensão. Nesse caso aqui, eu coloquei, por exemplo, 10 volts, que é um valor razoável para a tensão em uma pilha. Já a lâmpada a gente pode representar como uma resistência, como um elemento passivo que dissipa energia. Nesse caso, eu coloquei uma resistência de 65 ohms, que também é um valor razoável para a resistência de uma lâmpada. Então, esse circuito que existe na prática, ele foi representado simbolicamente através desse desenho, desse esquema, um modelo que representa um circuito elétrico. Agora, como é que a gente pode identificar aquelas grandezas elétricas que a gente estudou, da corrente, tensão, etc., em um modelo simbólico que representa o circuito elétrico? Usando aquele mesmo exemplo, de uma fonte independente de tensão e resistência, uma fonte de tensão independente, ela pode ser representada por esse símbolo aqui, no qual existe uma diferença de potencial em volts que define essa fonte independente. Já uma resistência, ela pode ser representada por esse símbolo aqui, dado em ohms, uma resistência R. Além disso, um outro conceito muito importante para quando a gente vai simbolizar os circuitos elétricos é o conceito de terra ou referência. E para explicar o conceito de terra ou referência, eu gosto de fazer uma analogia com a cinemática que a gente estuda em física 1. Na cinemática, às vezes a gente precisa, por exemplo, calcular a distância entre dois pontos. Então, vamos dizer, por exemplo, que existam os pontos A e o ponto B. A distância entre esses dois pontos é dada pela diferença entre o ponto B e o ponto A, por exemplo. Só que a gente precisa saber em que ponto do espaço está o ponto A e em que ponto do espaço está o ponto B. Se eu defino que o ponto A está numa distância x igual a 0 metros e o ponto B está numa distância x igual a 50 metros, a distância entre esses dois pontos é dada pelos 50 metros. Ou seja, a distância do ponto B,
onde ele está localizado no espaço, ou seja, 50, menos onde o ponto A está localizado no espaço, ou seja, 0. 50 menos 0, 50, que é a distância entre esses dois pontos. Então, a gente precisou escolher um ponto de referência em que seria o nosso 0 metros, né? Para a elétrica, a gente tem que fazer a mesma coisa. Na resolução de um circuito, é fundamental que a gente defina um ponto que é a nossa referência, que é o nosso potencial 0 volts. Então, por exemplo, nesse circuito aqui, esse ponto do circuito foi definido como sendo a referência. Então, o potencial nesse ponto aqui é 0 volts. Já o potencial nesse outro ponto aqui, como houve a interferência desse elemento ativo, o potencial nesse ponto aqui seria o próprio 50 volts, né? Fazendo aquela analogia já citada da cinemática, isso seria, por exemplo, a distância 50 metros e aqui a nossa referência 0 metros. A distância, né, entre os dois pontos seria o equivalente à diferença de potencial, ou seja, os 50 metros, né, ou 50 volts no caso do circuito elétrico. Agora vamos entender como é que a gente pode caracterizar as correntes em um circuito elétrico. Aqui eu peguei um circuito elétrico genérico, né, contendo uma fonte independente de tensão e 3 resistências espalhadas, e defini 3 correntes diferentes. Primeiro, vamos falar sobre uma corrente em particular, corrente I1. Primeiramente, para a gente definir as correntes elétricas no circuito, a gente adota um sentido para elas. Nesse caso, eu coloquei uma corrente elétrica com sentido apontado para a direita. Então, eu estou dizendo que a corrente elétrica ela varia nesse sentido aqui. Pela convenção de sinal passivo, que a gente já abordou nas aulas anteriores, a partir do momento que você define o sentido da corrente elétrica, a gente pode dizer que a polaridade positiva da fonte é de onde flui a corrente elétrica, e a polaridade negativa é o outro terminal da fonte. Então, nesse caso, como eu adotei que a corrente elétrica vai nesse sentido, a minha polaridade positiva da fonte é essa e a polaridade negativa é essa. Já para o elemento passivo é o contrário. A polaridade do meu elemento passivo ela é positiva por onde a corrente entra e negativa no outro terminal. Agora, segunda pergunta, por que eu coloquei as correntes I2 e I3? Vamos fazer uma analogia de novo com a hidráulica. Vamos imaginar que esse trecho aqui é um determinado cano, em que flui um determinado fluxo de água por esse cano. A partir do momento do trecho da tubulação, há uma bifurcação para 2 outros canos, diferentes entre si. O fluxo de água que vai fluir por esse cano e o fluxo de água que vai fluir por esse outro cano vai ser diferente desse fluxo de água original, do cano principal. Por isso que a gente enxerga os canos como condutores, a gente define que por um determinado condutor passa uma taxa de corrente I1 e nos outros condutores passam taxas de corrente diferentes daquela do condutor anterior. Então, por isso que eu defini 3 correntes diferentes. Cada corrente passando por um determinado elemento do circuito. Isso foram as correntes elétricas. Agora, como é que a gente define as diferenças de potenciais em um circuito? Para definir a diferença de potencial, a gente tem que definir os potenciais de um circuito. Então, lembrando daquela questão da referência, né, eu vou definir esse potencial aqui como sendo um B. Esses outros potenciais aqui eu também chamei de B, afinal de contas não há nenhum elemento ativo ou passivo que influencia em todo esse trecho do circuito. Em todo esse condutor não há influência de nenhum elemento, assim como nesse daqui. Então, eu posso dizer que o potencial elétrico de todo esse trecho é o mesmo, chamado aqui de B. Já nesse caso aqui, eu disse que esse potencial elétrico aqui é chamado de A, diferente de B. Afinal de contas, houve a interferência de um elemento ativo. Aqui eu chamei de C, porque é um outro potencial, dessa vez um potencial
em que houve a interferência de um elemento passivo, né? Mesma coisa, como não houve nenhum elemento que interferisse nesse trecho de circuito, esse potencial é igual a esse. Definidos todos os potenciais do circuito, eu posso identificar qual é a diferença de potencial para cada elemento. Para esse elemento aqui, a diferença de potencial é o VAB, ou seja, potencial A menos o potencial B. Para esse trecho, a diferença de potencial, a tensão, é o VAC, ou seja, o potencial VA menos o potencial VC. Por fim, o VCB ele é dado pela diferença de potencial VC menos VB. A gente pode perceber, nesse caso, que esses dois elementos aqui eles estão sob o mesmo diferencial, sob a mesma diferença de potencial. E aqui eu trouxe mais dois circuitos aleatórios para a gente identificar os símbolos que representam cada elemento que já foi estudado, né? Nesse circuito aqui a gente pode identificar uma fonte independente de tensão, um indutor, um capacitor e um resistor. Nesse outro caso aqui, a gente pode identificar uma fonte independente de tensão, 3 resistências de valores iguais e uma fonte dependente de tensão. Nesse caso, essa fonte dependente de tensão ela tem um valor de 4 multiplicado pela diferença de potencial V1 menos V2, que é exatamente essa diferença de potencial. Quem é essa diferença de potencial aqui? Levando em conta que isso é referência. Levando em conta que isso é referência, que houve um acréscimo de 100 volts devido a esse elemento ativo, o potencial nesse ponto aqui é 100 volts. Então, V1 menos V2 vai ser 100 menos 0, que é o próprio 100. Essa fonte dependente de tensão ela tem um valor multiplicativo de 4 vezes essa diferença de potencial, ou seja, o valor dela em volts é 400 volts. Só exemplos de como os elementos que tratamos até aqui eles são representados em um circuito. Dando continuidade, agora vamos partir para a terceira pergunta. Quais são as características que definem a topologia de cada circuito elétrico? Aqui a gente vai abordar alguns conceitos fundamentais e essenciais para a resolução de circuitos elétricos e para entendimento dos modelos de circuitos elétricos, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre dois elementos a serem levados em conta em um circuito elétrico, que são os nós e as malhas. Um nó é definido como um ponto de conexão entre condutores. É marcado pela ramificação de circuitos. Cada nó de um circuito apresenta um diferente potencial. Eu acho que essa última frase é a principal para a gente entender o que é um nó. Cada nó de um circuito apresenta um diferente potencial. Já a malha ele é um caminho fechado em que iniciamos em um nó e voltamos ao mesmo nó. Vamos ver exemplos desses dois conceitos. Aqui nesse circuito, eu utilizei o mesmo circuito para identificar os nós e malhas dele. Nesse circuito aqui, a gente tem uma referência, pelo símbolo que a gente já conhece. Temos o nó 1, afinal de contas, ele apresenta um potencial diferente do potencial da referência, né? Então, eu posso dizer que esse é meu potencial A, por exemplo, e chamar ele de nó 1, ou que ele apresenta um potencial V1. Esse outro ponto aqui a gente pode chamar de um nó 2, afinal de contas, há um potencial diferente desse outro ponto devido a esse elemento passivo. Então, a gente chama esse outro ponto de nó 2, que tem um potencial V2. E esses são os nós do circuito. Por que não há mais nós? Qualquer trecho que a gente escolhesse desse condutor aqui, ele teria o mesmo potencial desse ponto. Então, na verdade, o nó não é exatamente o ponto do que a gente simbolizou aqui. O nó é todo o trecho que apresenta o mesmo potencial. Isso daqui é um nó. É o nó V2. Já isso daqui é o mesmo nó também, que é o nó da referência, né? E o nó V1 é todo esse trecho aqui que conecta a fonte com o indutor. É caracterizado por ser o nó V1. Agora as malhas, né? Lembrando, as malhas são caminhos fechados em que iniciamos um nó e voltamos ao mesmo nó. Esse circuito aqui, esse mesmo circuito do de cima, ele apresenta duas malhas. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o nó 1. O nó 1, vamos fazer um circuito fechado voltando ao mesmo ponto.
Aqui, fechamos o circuito e voltamos para o nó 1. Isso é uma malha. Já a malha 2 ela é identificada como sendo, eu posso pegar um nó 2 e realizar um circuito fechado até voltar ao mesmo nó, ou seja, a malha 2. Essa imagem está incompleta, né? Por que está incompleta? Porque poderia existir uma terceira malha. Se a gente pegasse esse ponto aqui, por exemplo, nó 1, e fizesse todo esse caminho aqui, externo, né? Isso seria uma malha 3, por exemplo. Então, entendidos os conceitos de nós e malhas, a gente precisa também definir o conceito de elementos em série e elementos em paralelo. Todos esses conceitos, nós, malhas, elementos em série e elementos em paralelos, eles são essenciais para a análise de circuitos elétricos. Então, vamos definir, né? Os elementos em série são aqueles que estão conectados de tal forma que há apenas caminho para a passagem de uma única corrente elétrica entre eles. Já os elementos em paralelo são aqueles que estão conectados de forma que os mesmos estejam submetidos à mesma diferença de potencial. Vamos ver exemplos de elementos em série e em paralelo. Aqui eu trouxe um circuito genérico contendo uma fonte independente de tensão e 4 resistores. Nesse caso, a fonte V, os resistores R1 e R2 estão em série. Por que eles estão em série? Porque a gente pode perceber que uma mesma corrente passa por todos esses elementos, já que não houve ramificações no circuito, né? Fazendo aquela analogia com a hidráulica, isso tudo aqui é um único cano. Agora, para a elétrica, isso tudo é um único condutor. Passa uma única corrente elétrica por esse condutor. Já os elementos R3 e R4 eles estão em paralelo. Afinal de contas, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. O potencial desse terminal desse resistor é o mesmo desse daqui. O potencial desse terminal é o mesmo que esse. Então, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Esses conceitos de nós, malhas, associação série e paralelo são fundamentais para a resolução de circuitos. E aí a gente abre brecha para apresentar já o que seria nosso próximo conteúdo. Que são Agora que a gente entende o que é um circuito elétrico, a gente precisa entender quais são as leis que regem o circuito elétrico e como é que a gente pode resolver um circuito elétrico através dessas leis e através desses conceitos, né? De nós, malhas, enfim, série, paralelo, e para que a gente possa identificar as grandezas de um circuito elétrico, né? Para que a gente possa identificar qual é a diferença de potencial em cada elemento, qual é a potência dissipada por um resistor, qual é a corrente elétrica que flui pela fonte de alimentação principal de um circuito, enfim. Todos esses conceitos a gente pode aprender a partir da apresentação dessas leis que regem os circuitos elétricos, que vão ser exatamente os objetivos das próximas aulas, né? Na próxima aula, mais precisamente, a gente vai ver sobre a lei de Ohm. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado.